Fechando então a- essa avaliação, chegamos na questão 6 ali, a última. Aí o enunciado dela fala o seguinte: o senhor Newton resolveu fazer uma geladeira em sua casa, construiu duas caixas de madeira, tá? Tal que uma cabia dentro da outra e ainda sobrava um espaço entre as duas. Esse espaço foi preenchido com pó de serragem de madeira, tá? Então aqui você tem como se fosse uma caixa de sapato, né? E aí você coloca uma outra caixa de sapato dentro da primeira caixa de sapato, tá? E entre uma caixa e a outra tem uma sobrinha ali, né? Tem um espaço. E para a caixa não ficar dançando, ele preencheu esse espaço ali com essa serragem, né? Tá? Então, e aí ele faz essa articulação ali, né, de conceitos para saber se vocês entenderam realmente essa parte de isolante térmico, né, como é que é um isolante térmico e o que que é essa parte de isolamento térmico, né, nessa questão, digamos, de condução de calor, né, convecção e radiação de calor, né, está relacionada com a outra coisa, que é com o calor específico do material e a capacidade térmica do material também. Tá? Então aí a gente tem coisas que a gente já tinha discutido na prova passada e coisas que a gente está colocando agora nesse novo contexto. Tá? Então aí, o primeiro, o item A fala o seguinte, que o resultado foi bom, porque a serragem tem elevada capacidade térmica. Bom, o que é capacidade térmica, galera? Tá? Vamos tentar entender essa parada aí, né? Então aqui, ó, capacidade térmica, esse ser cortado aqui é a massa da serragem vezes o calor específico dela, tá? Então vai depender, obviamente, de quanta massa de serragem você vai colocar ali, mas também depende do calor específico da serragem. E daí a gente sabe que a capacidade térmica da serragem ela não é tão elevada, né? Tá? Então eu não tenho aqui de cabeça o valor, tá? E também isso também não deveria ser necessário para a questão, né? Porque senão a questão seria invalidada, tá? Então o fato aí não é esse que está em jogo, tá? O jogo aí é entender que o conceito de capacidade térmica, tá? É o conceito, digamos assim, ó, de quanto o, o teu material consegue, digamos assim, isolar, né? Isolar, né? E aí essa capacidade térmica tem a ver com uma espécie de um calorímetro, tá? E daí somente a serragem, tá? Só a serragem, ela não faz parte de um calorímetro, tá? Ela não é um calorímetro, ok? Então a serragem o que que ela vai ter? Ela vai ter uma quantidade de massa e ela vai ter um calor específico associado a ela, tá? Então a gente não pode pensar que isso vai ser preponderante, porque senão, olha só, olha a letra B ali, ó. O resultado foi bom devido à baixa capacidade térmica da serragem, tá? Então a gente tem essas duas coisas que são opostas ali. E para a gente poder responder isso de forma satisfatória, a gente deveria saber, por exemplo, assim, quanta massa que foi colocada ali e também deveria saber o que? O calor específico do, da serragem. E também para a gente saber uma elevada capacidade térmica, a gente teria que medir isso com relação à questão das trocas de calor ali, né? Que está dentro, digamos assim, da caixa e o que está fora da caixa. Então, nem a letra A e nem a letra B, elas estão corretas aí, tá? Porque a serragem ela não vai ter essa elevada capacidade térmica associada a esse cara, só ela, né? Então, só ela por si, ela não consegue, digamos assim, isolar termicamente qualquer substância, ok? Então, o calor flui através da serragem, porque ela vai ter, digamos assim, já que é uma serragem, o que que a gente tem entre a serragem? A gente tem assim muito farelo ali, né? E aquele farelinho da serragem, né? Por si só
não garante que a gente tenha essa capacidade térmica suficiente. Então a gente tem que ter um outro componente que ele vai colocar em algum item aqui para frente, tá? Vamos dar uma olhadinha ali nas outras alternativas, tá? Beleza, 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 beleza. Então, letra C. O resultado foi bom porque o gelo formado dentro da geladeira, tendo baixo calor específico, fará com que a serragem funcione como isolante térmico. Tá? Bom, de novo aqui baixo calor específico, né? Então, baixo calor específico a gente tem que comparar com alguma coisa, né? Baixo calor específico, né? Só o gelo, por exemplo, assim, se a gente comparar com, com a água, o gelo já não é tão alto assim, tá? Então, o gelo e a serragem não vai funcionar como um bom isolante térmico ali, tá? E a resposta correta aí, ó, vai ser a letra dele, né? Por quê? Porque o resultado para a serragem funcionar como um isolante térmico, o que que a gente tem que ter? A mesma coisa da questão anterior, tá? A gente tem que ter o ar. O ar é um bom isolante térmico ali, ok? E daí esse ar, né, que tem as moléculas muito afastadas uma das outras, né, que é diferente da serragem, né, o pó da serragem, embora tenha, digamos assim, um pouco de ar, só que um farelinho, uma molécula de serragem da outra, elas estão muito próximas, né, então a distância de uma molécula de serragem, ou de um grão de serragem, ou de uma partícula de serragem, uma da outra, elas estão muito próximas. E aí, qualquer agitação térmica entre elas, elas vão passar essa agitação para a rede, né? Vão passar para as outras partículas de serragem. No caso, se você colocar o ar, né? O ar vai fazer com que a serragem seja toda, digamos assim, imersa nesse ar, e aí o ar cria uma espécie de um distanciamento da serragem, fazendo justamente essa questão mais de isolante. Um átomo do outro átomo do ar fica tão afastado que mesmo que você promova uma agitação térmica, a chance de um átomo de ar encontrar outro átomo de ar, a gente chama isso de o livre caminho médio dela, né? A distância que ela tem que percorrer de um átomo de ar até colidir com outro átomo de ar para ele passar essa agitação térmica e, consequentemente, a agitação térmica tem a ver com a temperatura e, consequentemente, tem a ver com o calor, né? Que o calor flua, tá? Então, o ar ela acaba, digamos assim, impedido pela essa questão das partículas ficarem muito afastadas. Então, essa é a explicação plausível, tá? Que é isso que não tem na letra A, tá? E se a letra A tivesse isso, a gente deveria saber, ter mais informações, que daí a gente poderia ficar em dúvida entre a letra A e a letra B, tá? Então, aqui foi um toque, né? Então, uma dica para vocês que ele acabou dando uma dica para nós de que nem a A e nem a B pode ser, tá? Nem a A nem a B pode ser, ok? E na última ele fala que o resultado foi bom porque a serragem se compactou numa placa homogênea, tá? Então ele está dizendo que você vai ter só serragem, né? E se você tiver só serragem, você está, digamos assim, tirando todo o ar ali de dentro, né? E aí é pior, né? Porque daí uma partícula de serragem com relação a outra serragem vai ter uma distância média entre essas duas partículas menor, uma distância menor. E, consequentemente, qualquer, digamos assim, perturbação, agitação, ou seja, variação de temperatura devido a essa troca de calor, vai provocar essa transferência aí, tá? Então, aqui sobrou pra gente somente a letra D, tá? Fechou? Beleza? Com isso, então, acabamos essa avaliação aqui.